Nós estamos iniciando o terceiro domingo da Quaresma, mais um encontro com a Palavra de Deus. E experimentamos na nossa vida, experimentamos de verdade, a verdade daquela palavra de Jesus. O homem não vive somente de pão, ou seja, o homem não vive somente das coisas deste mundo. Pão aqui é a vida deste mundo. Pão é o seu trabalho, pão é o seu dinheiro, pão é o seu divertimento, pão é a sua família, pão são os seus amigos, pão é a sua saúde, pão é o seu carro, pão é tudo isto. O homem não vive somente de pão. O homem vive de verdade da palavra que sai da boca de Deus. Quando o homem vive na palavra de Deus, todas as coisas da vida ganham um sentido novo. Por isso é uma alegria para mim e sei também que é uma alegria para você. Se não fosse, vocês estariam escutando outra coisa. É uma alegria para você escutar, meditar na palavra de Deus. Meus queridos irmãos, e é tão bom escutar estes 10 mandamentos na Quaresma, porque na verdade o que o Senhor espera de nós é que vivamos na sua palavra, é que cumpramos os seus preceitos. Mas vamos lá, vamos tomar um pouco essa leitura. Vale a pena. Pegando logo no versículo 1, nós estamos no livro do Êxodo, no capítulo 20 de 1 a 17. Então, começando logo com a primeira frase. Deus pronunciou todas estas palavras. Pense um pouquinho, pense. Deus fala. Isso é uma coisa impressionante. Por exemplo, muita gente diz assim, olha, eu creio que existe uma força, que existe alguém superior, que existe um ser superior. Pronto, creio nisso. Mas ele está para lá e nós estamos para cá. Não, meus irmãos. Dizer só isto é o que a gente chama de deísmo. Deísmo é dizer, e é uma heresia, tá certo? Deísmo é aquela ideia que existe uma força superior, um ser supremo, um grande arquiteto do universo, e ficar só nisso. Pronto. Então existe um Deus que criou este mundo como um relógio, bem organizado. Mas este Deus que é tão grande não se mete com o mundo, não se mete com a nossa vida, não existe milagre, existem as leis da natureza e pronto. Não, não é esta a nossa fé. Deus não somente criou e continua criando, mas Deus é presente no mundo com a sua providência. E mais que presente, Deus entra em comunhão. Deus entra em diálogo com o ser humano. Olhe só, Deus pronunciou todas estas palavras. Deus falou. E fala com a linguagem humana, para a gente entender. E fala respeitando a nossa cultura. Deus fala, vocês às vezes se espantam, eu sei que vocês se espantam, quando leem o Antigo Testamento. Por quê? Porque diz, vige, quanta guerra. Vige que Deus manda matar um, manda atirar em outro, fazer guerra contra outro. É que Deus, como um pai, se adequa à mentalidade de cada época. A palavra de Deus é palavra de Deus com roupa, com veste humana. Deus, o Deus tão sábio, o Deus tão infinito, nos fala. Isso é uma coisa impressionante. E fala de modo que nós o compreendamos. Deus poderia ter ficado calado no seu eterno e cômodo silêncio. Ele não precisa de mim. Ele não precisa de você. Ele é eternamente feliz. Veja, podia ter nos deixado viver do nosso modo, dando nossas cabeçadas, esvaziando o nosso coração. Deus não tinha obrigação de se revelar. Não, tinha não. Mas ele nos falou. Ele nos abriu o seu coração para nos instruir, para nos mostrar o sentido, o caminho da verdadeira vida.
Entenda, meu querido irmão. Entenda, a lei de Deus não é um peso, é uma graça. O Salmo 118 diz tão bonito: dá-me a graça da tua lei. E a lei não é um peso não, com os preceitos? É não. Até o nome mesmo não é lei. Em hebraico se diz Torá. Torá não quer dizer lei. Torá quer dizer instrução. Veja, a lei de Deus não é como uma tampa de panela que nos sufoca. A lei de Deus é como uma seta que indica o caminho. E que caminho, senhor bispo? O caminho da vida. O caminho para que a gente não dê com os burros na água na nossa existência, mas possa chegar ao objetivo para o qual nós existimos. E esse objetivo é o coração do Pai, é Deus. Então Deus nos fala, isso é uma graça. Dá-nos, Senhor, a graça da tua lei, porque na tua lei, nos teus preceitos, tu nos abriste o coração para nos instruir, para nos mostrar o sentido e o caminho da verdadeira vida. Obrigado, ó Deus Santo, pela tua lei. Obrigado. É aí que a gente vai entender o salmo da missa de hoje. Daqui a pouco vai dizer: a lei do Senhor é perfeita. A lei de Deus é uma graça para nós. É uma graça. Qual é o pai que não educa o seu filho? Qual é o pai, o bom pai, que não toma o seu filhinho pela mão e lhe fala da vida? Ele mostra o caminho. É isto que Deus faz quando nos deu a sua lei. A Bíblia, meus queridos ouvintes, meu querido irmão, minha querida irmã, a Bíblia não é um livro para ser primeiramente estudado. A Bíblia não é primeiramente um monte de informações. A Bíblia não é um livro de curiosidades, de enigmas, de futricas, de fofocas. Não! A Bíblia é o coração de Deus aberto para nós. Quando duas pessoas se amam, elas se revelam uma à outra. Se revela como? Com a vida. Não é só com palavra, não, é com a vida. Eu mostro quem eu sou com meus gestos, com minhas atitudes, com minha fisionomia, com minha palavra. Assim é Deus. E onde é que eu encontro os gestos de Deus? A fisionomia de Deus? O jeitão de Deus, o coração de Deus? É na Bíblia. Pronto. A Bíblia é o coração de Deus rasgado para que a gente possa ver. É isto, é isto. Por isso os preceitos do Senhor. Veja, Deus fala e Deus falou. Mas quem é esta palavra de Deus, na qual todas as palavras estão contidas e da qual todas as palavras dão testemunho? A palavra de Deus não é um livro. Cuidado. A palavra de Deus não é a Bíblia. Você agora pode tomar um susto. Eu já disse isso aqui algumas vezes. A gente canta, né? A Bíblia é a palavra de Deus. É e não é. É e não é. Essa frase, se um aluno de teologia disser na sala de aula para o professor, ele diz sim e não. Explique direitinho essa história que a Bíblia é a palavra de Deus, porque eu posso lhe dar um 10 ou um 0 se você souber explicar. A palavra de Deus não é um livro. A palavra de Deus é uma pessoa. A palavra de Deus é Jesus. Cuidado. No princípio era a palavra, era o verbo. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Olhe lá o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 18. Olhe lá. Tudo foi feito através dela, desta palavra. E sem ela nada foi feito de tudo que existe. Nela estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz brilhou nas trevas, mas as trevas não a aprenderam. Agora vá lá para o versículo 14. O que é que diz? Vá, olhe na sua Bíblia. Eu estou olhando na minha. Olhe, encontrou? E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. Então, a palavra de Deus não é um livro. Quem pensa que a palavra de Deus é um livro é muçulmano. Tá certo? Os muçulmanos são a religião do livro. Do livro. A gente não. Tem gente que adora a Bíblia. Adora. Faz idolatria.
A palavra de Deus não é um livro. A palavra de Deus é uma pessoa, Jesus. Para você ser cristão, a pergunta não é assim: ô Zezinho, você crê na Bíblia? Isso não é pergunta para cristão. A pergunta é: Zezinho, tu me amas? É Jesus quem pergunta. Tu me amas? Zezinho, se tu quiseres ser meu discípulo, tu deves amar-me mais do que a ti, mais do que a teu pai, tua mãe, mais do que tua família, mais do que a tua vida. Então, veja, o caminho, a verdade, a vida é Jesus, nosso Senhor. Ele é a palavra de Deus. Ele. E por que é que a gente então venera a Bíblia? Porque a Bíblia dá testemunho dele. Jesus mesmo diz na Escritura: vós perscrutais as Escrituras, elas dão testemunho de mim. Jesus é a palavra resumida. A Bíblia é a explicação dessa palavra. Então a Bíblia contém palavras de Deus, palavras verdadeiras, que dão testemunho da única palavra, que é Jesus. Eu leio a Bíblia, eu escuto a Sagrada Escritura, porque ela me dá testemunho de Jesus. É Ele a palavra de Deus. Eu não creio na Bíblia, eu creio em Jesus, nosso Senhor. A Ele eu me abandono, nele eu aposto a minha vida. Eu creio na igreja, porque Jesus fundou a igreja. Eu escuto a Escritura, porque a igreja disse que aqueles livros são inspirados. E Jesus deu essa autoridade à igreja. Então vamos colocar a coisa todinha no lugar certo. Por isso, quando eu leio a Bíblia sozinho em casa, tá certo? Contra a igreja, amuado, achando que eu entendo mais da Bíblia do que a igreja entende, eu já não vou entender mais nada. Eu acho tão interessante, às vezes, uma pessoa me diz: eu estou pesquisando na Bíblia qual a religião verdadeira. E não vai encontrar nunca. Não vai encontrar nunca, tá certo? Porque, veja, a Bíblia nasceu da igreja, foi escrita na igreja, e só quem pode interpretá-la é a igreja. Se você pensa que olhando a Bíblia vai descobrir qual é a religião verdadeira, você vai descobrir a religião da tua cabeça. É melhor fundar uma para você, tá certo? Aí você vai fazer feito cozinheira quando está fazendo o bolo. Pega a receita e vai olhando. 3 ovos, aí quebra. Tá certo? Uma pitada de sal, aí coloca. 3 colheres de farinha. Não copie não, que eu não estou dando uma receita não, viu? Aí você vai pensar que a Bíblia é uma receita de fazer religião. Esses fundadores de religião fazem assim. Vão pegando o versículo solto para fundar a religião deles, como quem lê uma receita para fazer um bolo. Não, não é nada disso. Não é nada disso. Onde é que o Espírito de Jesus está? Na igreja que ele prometeu. Pronto. E a igreja vive da pregação de Jesus e dos apóstolos. Dessa pregação nasceram os livros do Novo Testamento. Todos os livros do Novo Testamento nasceram da pregação da igreja. E qual é a pregação da igreja? É que o Pai mandou o Filho Jesus, que Jesus morreu e ressuscitou, e que nele nós temos o perdão dos pecados. Pronto. Foi essa pregação que foi sendo colocada por escrito. Tá certo? Então, quem crê em Jesus, recebe o batismo na igreja e da igreja, faz parte da igreja. Como diz São Paulo, fomos batizados num só Espírito Santo para formarmos um só corpo, que é a igreja. E a gente se torna cada vez mais corpo, na medida em que comunga do corpo de Cristo, que é a Eucaristia. E na igreja, a gente escuta e medita e vive as Escrituras que nasceram na igreja. Tá vendo? Tá vendo que não adianta pegar uma Bíblia, dizer agora eu vou estudar todo em casa e vou decidir qual é a minha religião. E se não encontrar nenhuma, eu fundo uma. Porque eu creio na Bíblia, não creio em igreja não. Errou tudo. Tá todo de trás para frente. Eu creio é em Jesus, e por causa de Jesus eu creio na igreja. E por causa da igreja eu creio na Bíblia. Olha que danado. Eu não creio na Bíblia, eu não creio na igreja por causa da Bíblia. Tá certo? Eu escuto a Bíblia por causa da igreja. Quer ver uma coisa? Ainda essa semana a gente estava tendo o curso do clero e o padre estava lembrando disso. Quer ver uma coisa? Veja, a Bíblia é uma coleção de livros, né? A palavra Bíblia quer dizer
em grego, livros. Pronto, são os livros da Bíblia. Os livros. Muito bem. Quantos são os livros da Bíblia? Na Bíblia não tem dizendo quantos são os livros da Bíblia. Quais são os livros da Bíblia? Na Bíblia não tem dizendo. Não tem assim um lugar que tenha. Os livros da Bíblia são. Não tem. Não tem. Quem são os autores dos livros da Bíblia? Por exemplo, quem é o autor do primeiro evangelho? Acertou. Você disse Mateus, não foi? Tá certo. Onde é que tem na Bíblia que é Mateus? Está escrito lá Mateus. Em cima, Mateus. Mas não está no texto da Bíblia que é Mateus. E o segundo evangelho, quem escreveu? Ah, Marcos? Muito bem. Mas onde é que está escrito? Onde é que está escrito? Onde é que está escrito que quem escreveu o quarto evangelho foi São João? Onde? Não está escrito. E como é que a gente sabe de tudo isso? Como é que eu sei quantos são os livros da Bíblia? Porque a igreja disse. Como é que eu sei quais são os livros da Bíblia? Foi a igreja que disse, que discerniu. Estes são inspirados e só estes. Está vendo? Sem igreja não tem Bíblia. A igreja vem antes da Bíblia. Primeiro vem a igreja. Cristo não fundou a Bíblia, Cristo fundou a igreja. Não mandou nem escrever. Nem escrever. Ide e pregai. Como é que eu sei que Mateus é o autor do primeiro evangelho? Porque a tradição da igreja diz. Vá lá olhar Pápias, bispo de Herápolis, no final do século I, começo do século II, dizendo que foi Mateus. Vá lá olhar Eusébio de Cesareia, Irineu de Lyon, bispo de Leão. Eles dizendo. É tradição. Como é que eu sei que o discípulo amado é João? Que o segundo evangelho foi escrito por Marcos? Como é que eu sei dessas coisas? Eu sei porque a igreja diz. Tá vendo? Aí o caboquinho pega, compra uma Bíblia, vai para casa, se acha doutor dos doutores e sai lendo só Deus sabe como, tá certo? E depois acha que sabe tudo de religião e que pode julgar a igreja. Me diga. E ainda quer discutir. Eu não perco tempo porque não estou doido. Eu só me lembro do que Platão disse. Toda ignorância é ousada. E deixo para lá. Então veja, a palavra de Deus é Jesus. É Jesus. A escritura é importante porque dá testemunho de Jesus. Tanto que São Jerônimo, no século IV, dizia que desconhecer a escritura é desconhecer Cristo. Então, veja, isso é muito importante. Tudo quanto Deus nos falou, mesmo no Antigo Testamento, era de modo misterioso revelação do seu Filho, do seu verbo, da sua única palavra. Por isso mesmo, quem lê o Antigo Testamento em si mesmo, sem compreender que tudo só se cumpre, só chega à plenitude em Cristo, termina desvirtuando o sentido profundo do Antigo Testamento. É o que você vê muitas vezes nesses pregadores de televisão, nessas seitas. Pega-se um versículo do Antigo Testamento e faz dele um cavalo de batalha, fora do contexto, fora da intenção do autor, fora de tudo. Então isso não é pregação da palavra de Deus, isto é desvirtuamento da palavra de Deus. Pronto, é isto. Compreende? Toda a escritura tem que ser lida à luz de Cristo, não com essa leitura simplista que reduz de modo simplório a palavra de Deus. Isso termina traindo a palavra que é Jesus. Não conseguem ver a palavra que é Jesus nas palavras da Escritura. A Escritura só pode ser compreendida na tradição da igreja. Na tradição da igreja. Muito bem, mas vamos lá. Quem é, segundo essa leitura, quem é o Deus de Israel? Como se apresenta? O que foi que Deus fez para merecer ser amado e ouvido pelo seu povo? Olha aí, olha a leitura de hoje, Êxodo 20, olhe dos versículos 1 a 3. Quem é o Deus de Israel? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Então não é um Deus teórico, filosófico, lá em cima, não. Eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Deus que te tirou do Egito, que te tirou da escravidão. Veja como é bonito, tá certo? Ele diz,
tu me amarás, tu me obedecerás, porque eu te salvei, porque eu vim ao teu encontro. Isso vale para mim, isso vale para você. O nosso Deus não é teórico. O nosso Deus é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Deus que amou tanto o mundo que entregou o seu Filho por mim e por você. E por isso, aconteça o que acontecer, eu sei que Deus me ama. Eu digo tanto isso aqui. Deus não precisa me provar mais nada. Tudo o que Ele tinha para me provar, Ele já me provou quando me entregou o seu Filho. Pronto. O resto é resto. Então, por que esse sofrimento? Por que essa tragédia na minha vida? Por que essa dor? Por que esta ferida no meu coração? Oh, meu irmão, eu lamento, mas eu não sei explicar. Eu só posso lhe dizer isso. Olha, se você estiver sofrendo, se você estiver passando por um momento difícil na sua vida, se você tem alguém da sua família numa doença penosa, grave, numa situação dolorosa e prolongada, se você está passando por um momento difícil de treva, se você olha para o mundo e vê tanto sofrimento, tanta dor, tanta solidão, e isso lhe faz revirar o estômago e dar um aperto no coração, eu lamento e peço a Nosso Senhor por você nesta tarde. Mas eu não sei explicar o porquê. Agora eu posso lhe dizer com certeza do meu coração, olhando também os meus sofrimentos e as minhas dores, os meus medos, as minhas angústias. Uma coisa eu sei da minha vida e posso dizer a você com toda a sinceridade do meu coração: Deus ama você. Deus ama. Não é um amor teórico. Deus ama. Olhe para a cruz. Foi por você. Você pode dizer como São Paulo na carta aos Gálatas: olhando para Cristo, Ele me amou e se entregou por mim. Você pode ouvir Jesus dizer a Nicodemos em João 3: Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não desabe, mas tenha a vida eterna. Está aí, meu irmão. Agora, o modo de agir de Deus nos ultrapassa. O modo de agir de Deus é misterioso. Eu não sei, Ele é grande demais, é santo demais. Eu não sei. Eu sou ministro dele, não sou dono dele. Quem sou eu diante de Deus? Então vejam, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito. Eu sou o Senhor teu Deus que te ama. Por isso amarás o Senhor teu Deus. Uma outra coisa importante, vejam, Deus proíbe que os judeus façam imagens. Isso é proibido no Antigo Testamento. Olha aqui, vamos reler. Êxodo 20, versículos 4 ao 6. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima nos céus, então nem de anjos, nem de nada. Nem de aves, nem de nada. Ou embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante dos ídolos. Essas imagens não são quaisquer imagens. São imagens para um culto idolátrico. Para chamá-las de Deus. Para dizer assim, esse pedaço de madeira é Deus. Este pedaço de madeira tem força, tem poder, é mágico. Isso é idolatria pura. Nem lhes prestarás cultos, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Eu não aceito que tu coloques a tua fé em nada que não seja em mim. Castigo a culpa dos pais nos filhos. Cuidado, isso aqui é um modo de falar. Tá certo? Deus não se vinga dos pais nos filhos. Isso aqui é um modo de falar numa sociedade tribal. Mas não vou entrar nisso agora, porque o meu interesse é explicar outra coisa.
até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, quer dizer, dos que não ligam para mim, dos que não me amam, dos que me desprezam, dos que me deixam no canto, mas uso de misericórdia por 1000 gerações para com os que me amam e guardam os meus mandamentos. Está aí. Por que essa proibição de fazer imagem no Antigo Testamento? Por quê? Primeiro, pelo perigo de Israel cair na idolatria. As religiões dos povos antigos, cada deus tinha a sua imagem, o seu ídolo. E compreenda, no ídolo, o idólatra não diz assim, Deus está no céu e esta é uma imagem dele na terra. Não, não. Deus é essa imagem. Essa imagem tem um poder. Essa imagem é Deus. Aí a Bíblia arrasa. Arrasa. Se você olhar o livro da sabedoria não está na Bíblia dos nossos irmãos protestantes. Eles tiraram, mas é palavra de Deus. Arrasa com a idolatria. Diz, um homem pega um pedaço de pau, constrói lá o que ele quer, com o pau que sobra faz uma imagem, e depois coloca confiança nela. Adora a imagem. Pensa, diz, olha aqui o teu Deus. É loucura? É doidice? Então, Deus quer mostrar a Israel que ele é um Deus diferente dos deuses dos pagãos. Sabendo que o povo tem a tendência de cair na idolatria, porque quando Israel chegou em Canaã, vocês imaginem, eram 7 povos cananeus. Heveus, Jebuseus, Gegezeus, Ferezeus, esses deus todinhos. E ainda chegaram junto com os judeus, os filisteus, outro Eus. Então, havia os povos da redondeza também, edomitas, moabitas, madianitas, arameus, amorreus. Então, todos esses povos, cada um com o seu Deus ali juntinho, que eu podia botar numa sacola, que eu podia pegar. Então, Israel tem a tentação de um Deus igual ao dos outros povos. Tanto que fizeram 2 bezerros de ouro no deserto. E disseram, olha aqui o teu Deus, Israel, que te tirou do Egito. Veja, compararam Deus com um bicho comedor de capim. Por quê? Porque fica mais fácil controlar Deus. Esse Deus que ninguém vê. Esse Deus é muito misterioso, dá medo. Será que ele não existe? Vamos fazer uma imagem que fica mais fácil controlá-lo. Então Deus não permite isto. É uma questão educativa, pedagógica. Não farás imagem alguma. É interessante se você olhar o livro dos reis, primeiro livro dos reis, se você olhar o próprio livro do Levítico, quando se construiu o templo, se fez imagens. Aí não tinha perigo. E Deus não ligou. No templo havia imagens de aves, de animais. Por exemplo, no templo de Salomão você tinha o mar de bronze. O que era o mar de bronze? Uma bacia gigante, gigante, gigante. Uma caixa d'água enorme de bronze com água para a purificação dos sacerdotes. Essa bacia de bronze era sustentada por 4 touros de bronze. Bicho dentro do templo. Aqui está bem claro, não farás imagem de nada, nem em cima no céu, nem embaixo da terra. Veja, no Santo dos Santos, 2 anjos gigantes, 2 anjos de ouro que iam do piso ao teto, as asas abertas. Uma asa batia numa parede e chegava a topar na asa do outro anjo, e a asa do outro anjo batia na outra parede. No Santo dos Santos, 2 imagens. Não farás imagem de nada, nem em cima no céu, nem embaixo na terra. E está lá a Bíblia dizendo que Salomão fez e agradou a Deus, e Deus habitou no seu templo. Na Arca da Aliança, a tampa da arca. Qual é o nome da tampa da arca? Qual é o nome? Qual é o nome? Propiciatório. Na tampa da arca havia 2 anjos de ouro. 2 anjos, com o rosto voltado para baixo, em sinal de temor e de adoração a Deus. Na arca santa de Deus. Então, a proibição é de fazer imagens de ídolos. É o cuidado com a idolatria. Não é uma proibição absoluta. Entende? Esse aqui é o problema.
Se você pega a letra da palavra de Deus sem olhar o contexto e a tradição, quer dizer, como foi que Deus fez Israel compreender essa palavra? Como foi que o Espírito Santo que Jesus deu à igreja, como foi que o Espírito Santo fez a igreja entendendo essa palavra? Se você não fizer essa pergunta, você vai fazer cada interpretação doida da Bíblia que sai da frente. Porque a letra mata. Até a letra da Bíblia mata. A letra da Bíblia mata. É o Espírito de Cristo que dá vida. Se você lê a Bíblia no Espírito, e o Espírito Deus deu à igreja, não deu à Bíblia, não. Se você não lê a Escritura no Espírito, a Escritura vira confusão. Tanto vira que existem mais de 10 mil seitas, tudo com a Bíblia debaixo do braço, cada uma dizendo que está interpretando certo. Está vendo? Sem a igreja, sem o Espírito, a palavra se faz confusão. Então, por que é que Deus proíbe imagem? Primeiro, pelo perigo de Israel cair na idolatria. Mas existe um outro motivo. Existe um outro motivo. Várias vezes na Bíblia Deus vai dizer: tu não farás imagem, porque tu não viste nenhuma imagem minha no Monte Sinai. Eu não mostrei o meu rosto. Eu não tenho rosto. Então tu não farás imagem. Porque quando fizeres imagem, farás imagem de outra coisa, não de mim. Tanto que fizeram imagem de um touro, de 2 bezerros, e disseram: aqui está o teu Deus, Israel. Veja, Deus comendo feno. Imagine como Deus fica feliz com uma presepada dessa. Imagine fazer uma vaca e dizer: aqui está um retrato da sua mãe. O que é que você ia dizer? Hein? Imagina se chamasse a minha mãe de vaca. Pois chamaram Deus de bezerro, de boi. O Salmo diz: trocaram a glória de Deus pela imagem de um bicho que come feno. A gente também troca, viu? Deus por dinheiro, por um cargo, por um amor louco. A gente troca Deus por coisa pior do que um bezerro. Mas escute, então Deus diz: tu não farás imagem, porque tu não viste imagem nenhuma sobre o monte. Mas agora, preste atenção, viu, cristão? Agora Deus mostrou o rosto dele. Agora Deus tem rosto. Aí você toma um susto, vai dizer: senhor bispo, Deus tem rosto? Tem. Tem. Você está com a Bíblia aí, tá? Pega a sua Bíblia e olha aí, Colossenses 1,15. Está falando de Jesus. O que diz aí? O que diz? Daqui eu não posso ouvir, então eu vou dizer para você me ouvir. Ele é a imagem do Deus invisível. Então, Deus que não tinha imagem, Deus que não podia ser visto, agora pode ser visto. Porque Deus se fez homem no seu Filho Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1,15. E Jesus diz no Evangelho de João, João 12, versículo 45. Quem me vê, vê o Pai. E vai dizer a Filipe: Filipe, quem me vê, vê o Pai. Como é que tu podes dizer: mostra-nos o Pai? Então, agora Deus pode ser visto. O Deus que só podia ser ouvido, e o primeiro mandamento no Antigo Testamento é: ouve, ó Israel, agora pode ser visto. Esta é a novidade cristã. São João começa a sua primeira carta. Olhe na sua Bíblia, 1 de João, capítulo 1, versículos 1 e seguintes. O que diz? O que diz aí? O que era desde o princípio. Quem era desde o princípio? No princípio era o verbo, era a palavra. Quando Deus criou o céu e a terra, foi criando pela palavra. Faça-se, faça-se, faça-se. E essa palavra se fez carne, é Jesus. Repare, o que era desde o princípio, o que nós vimos, o que nós ouvimos, o que nós apalpamos da palavra da vida, porque a palavra se manifestou e nós vimos, nós apalpamos, nós damos testemunho. Então, Deus que não tinha imagem, agora tem imagem. Tem imagem, seu filho. É por isso que os cristãos podem e devem fazer imagem. Olhe também João capítulo 14, versículos 8 e 9. Olhe lá. Então, as imagens não são para adoração, são para veneração.
Ninguém, mesmo um cristãozinho que não tem instrução e que se ajoelha diante da imagem, ele não acredita que ali está Deus, que ali é Deus. Não. Ele se ajoelha diante da imagem porque está se ajoelhando diante do mistério do Deus vivo e verdadeiro. Por isso que, quando a imagem quebra, nenhum cristão pensa que Deus se quebrou. Veja, se uma imagem vai na procissão e cai e se quebra, dá pena, quebrou a imagem, né? Que é como rasgar uma fotografia de um pai, de uma mãe. Mas sabe, é só um símbolo, é só um sinal. É um sacramental. Sacramental. Então, os cristãos, desde o princípio, que começaram a fazer imagens. Você pode dizer, não, mas então devia fazer imagem de Cristo, não dos santos. Deve fazer dos santos também. E deve. Está na Bíblia assim, olha. Não é de Bíblia que o povo gosta? Pois bem, está assim. Como nós antes trouxemos a imagem do homem terrestre, agora trazemos a imagem do homem celeste. Veja, o cristão é a imagem do homem celeste. Quem é o homem celeste? É Cristo, que é a imagem do Pai. Então, todo cristão, quanto mais ele vai se abrindo para Cristo, mais vai trazendo em si, na sua vida, a imagem de Cristo. Ele vai se conformando a Cristo. Quando eu faço a imagem dos santos, é para lembrar que eles são imagem viva, com a vida deles, imagem de Cristo. É a Bíblia. Só que é a Bíblia entendida no Espírito Santo. A Bíblia entendida no modo como Cristo disse que ia fazendo a igreja entender. Porque ele disse na última ceia, tenho muitas coisas a vos dizer que não podeis entender agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito que eu mandarei de junto do Pai, ele vos conduzirá à verdade plena. Enquanto o mundo existir, a igreja vai cada vez mais aprofundando a verdade de Cristo. Porque o Espírito de Cristo vai guiando o povo de Deus nesse caminho. É isto, só isto, nada mais que isto. Então não adianta ficar pegando o texto do Antigo Testamento para arengar, porque não serve, não vai para frente, tá certo? Então, ninguém diga que os católicos adoram imagem, porque a gente não adora. Quem disser isso, ou está dizendo por má fé, está dizendo que eu faço uma coisa que eu digo que não faço. Pronto. Eu me ajoelho diante de uma imagem, me ajoelho. É para adorar? Não, que eu não sou doido. Eu gosto de me ajoelhar diante do Cristo crucificado. Vixe, como eu gosto. Fico olhando e meditando no amor de Deus por nós. Né? Como eu gosto de beijar a imagem de Cristo crucificado. Não posso beijá-lo ainda no céu. Beijo a imagem dele na terra. Não estou nem de longe pensando em adorar. Aí chega um boboca e diz, o senhor está adorando a imagem. Meu filho, não estou porque eu não quero adorar. Não, você sabe que está no meu coração. Estou dizendo que não estou adorando. Tu está dizendo que eu estou. Tu sabes mais do que eu o que eu sinto. Então, ou é ignorância ou má fé dizer uma coisa dessa. Os católicos não adoram imagem. Tá certo? Os católicos, o cérebro funciona. Não são bobos. Sabe que ali não é Deus. Tá certo? Bom, a gente viu também aqui, hoje eu estou conversando demais da conta, mas a gente termina já. Eu também li aqui, Deus diz que castiga a culpa dos pais nos filhos. Mas isso é um modo de falar. Repare que ele só castiga até a 3ª e 4ª geração, mas usa de misericórdia até a 1000ª. Está aí nos versículos 5 e 6. O que é que isto quer dizer? Que Deus é amor. Que Deus se compraz não em punir, mas em usar a misericórdia. Depois tem outra coisa bonita aqui, no versículo 7, quando ele diz, e diz de modo sério, né? Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Tá certo? O nome santo de Deus. O nome Javé, esse é o nome de Deus, não podia ser pronunciado à toa. Porque você dizer o nome quer dizer que você conhece totalmente a pessoa, pode chamá-la, conhece totalmente. Ora, já expliquei isso aqui. Deus está para além de tudo. É mistério, é santo. Mesmo ele sendo amor, mesmo sendo Deus próximo, é Deus e não nosso compadre. Não podemos manipular Deus, questionar Deus. Eu tenho dito isso muito aqui. Hoje os cristãos andam meio esquecidos disso, viu? Por exemplo, na liturgia, nenhum cântico, na liturgia,
nenhuma leitura deve usar esse nome, Javé. Não deve. Tá certo? Não deve. Nunca. Onde tem Javé, a igreja sempre pronunciou Senhor, que em hebraico é Adonai. Bom, ainda uma coisinha. Termino já, essa primeira leitura. E guardar o sábado. Vocês viram aqui, nos versículos 8 a 11, bem claro. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Não trabalharás no sábado. E agora? Por que Deus manda guardar o sábado? Primeiro, a palavra Shabat. Shabat, em hebraico, quer dizer descanso. Então, guardarás o descanso. O dia do Shabat. O dia do descanso. Era um modo de reconhecer que o tempo é de Deus. E que o Senhor é o Senhor da criação. Guardar o Shabat, o descanso, era um modo de celebrar a aliança de Deus com o seu povo. Ora, isso não vale mais para os cristãos. Por quê? Porque a antiga aliança passou. Porque a antiga criação passou. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, é uma nova criação. O dia do Senhor Jesus é o dia da nova criação. Quando Cristo, ressuscitando, renovou todas as coisas e nos fez entrar numa nova e eterna aliança. Nova criação em Cristo, nova aliança em Cristo ressuscitado. O dia do ressuscitado é o domingo. É o dia do Senhor. No domingo, devemos primeiramente participar da Santa Missa. Não é primeiramente dia de descanso. Domingo é primeiramente dia de missa. Agora, devemos também parar as atividades, reservando tempo para a oração, para a convivência, o lazer, recordando que o tempo é de Deus e que o ser humano vale mais do que o dinheiro, do que o comércio. Esse negócio de abrir comércio aos domingos para dar emprego, isso tudo é idolatria. Idolatria ao dinheiro. O ser humano não é mosca, não é abelha, não é formiga. O ser humano é imagem de Deus. Deve ter um dia para parar. Ah, mas pode descansar na segunda, na terça. Não. É um dia em que todos parem para conviver como família. O que vale mais? Trabalhar feito formiga e não ter tempo para os filhos, para a esposa, para levá-los à igreja, para sentar, para conversar com eles, para sentar a família toda, para ir a família toda numa praia, num shopping. Depois tem os filhos tudo sem pai nem mãe, sem formação, sem amor, se drogando, se prostituindo. Quem disse que o dinheiro, que o emprego é o maior valor de todos? Então, o domingo deve ser um dia da família, da convivência, de o pai dizer ao filho: meu filho, vamos lá no campo de futebol hoje, comigo, mas não esqueça, depois de ir à missa. Meu filho, vamos nós juntos, papai, mamãe, vocês, à missa. Vamos sentar um pouquinho para rezar juntos, hoje para conversar um pouco. Domingo é para isso. Dia do Senhor, dia do ser humano, dia da família. E olhe, quando alguém aperrear você por causa do negócio de sábado, faça assim. Aí você diz: olha, pega aí a sua Bíblia. Abra aí a carta de São Paulo aos Colossenses. Abra aí o capítulo 2. Abra aí o versículo 16. Colossenses 2,16. Escute. Portanto, que ninguém vos condene por questões de comida ou bebida, de festa, ou lua nova, ou sábado. Tudo isso é apenas sombra do que há de vir. A realidade é Cristo. Tudo isso era preparação para Cristo. Passou. A realidade é Cristo. Colossenses 2,16. Cristão não guarda sábado. Guardar sábado é voltar para a antiga criação. Guardar sábado é voltar para a antiga aliança. Se quer guardar o sábado, vá ser judeu. Se circuncide, renegue a Cristo e fique lá e seja feliz. Cristão não guarda sábado. Tá certo? Para terminar essa primeira leitura, recorde sempre: os preceitos do Senhor são caminho de vida, de salvação. São instruções para o homem ser feliz. Eu termino essa primeira leitura com a palavra do profeta Baruque. Baruque, capítulo 4, versículo 4. Bem-aventurados somos nós, ó Israel, porque a nós foram reveladas as coisas que agradam a Deus. Muito bem. Vamos rezar o salmo da missa de hoje, o salmo 18. A lei do Senhor é perfeita, os preceitos do Senhor são precisos,
é puro o temor do Senhor. Suas palavras são mais doces que o mel. E então, vamos ser mais breves agora. Note que, segundo São Paulo, Cristo não corresponde àquilo que o mundo espera. É verdade. Veja, Cristo, com a sua cruz, um Deus que se faz pequeno, fraco, humano, um Deus que morre na cruz. Isso é loucura. Isto é insensatez para quem não crê. Tem muitos que dizem Deus não existe. Se está aí o mal no mundo, se os ímpios parece que levam a melhor, se a gente olha para a criação e vê coisas que a gente não entende, então Deus não existe. Aí é que está. Aí é que está. Só com a lógica humana. Cristo é loucura. Cristo é insensatez. Para quem não crê. Mas, meu irmão, minha irmã, pense. Não é Deus quem tem que se adequar ao homem para ser simpático. É o homem que deve converter-se a Deus para compreendê-lo e acolhê-lo. O mundo de hoje quer pegar os mandamentos de Deus e adequá-los à moda da gente. À moda da gente. Por exemplo, para Deus nunca será correto homem vivendo com outro homem ou mulher com outra mulher maritalmente. A gente respeita. Devemos respeitar a liberdade e a consciência das pessoas. Devemos dizer que é certo? Não é o plano de Deus. Não é o plano de Deus. Respeitam-se as pessoas, suas opções, sua vida. Mas um cristão nunca pode chamar de certo ao que Deus chama de errado. O casamento é indissolúvel. Isso é um escândalo para o mundo de hoje. É um escândalo. O casamento é indissolúvel. Então, aquela palavra de Cristo, quem deixa sua esposa, quem deixa o seu esposo, e depois se une numa segunda união, comete adultério. Eita, isso que eu estou dizendo faz tanta gente ficar de cara feia, mas eu só posso dizer o que Cristo me mandou. Você queria que eu inventasse para enganar você, para ser simpático? Mas se eu trair o que Nosso Senhor mandou para ser simpático a você, eu não sirvo para nada. Veja, sou um cão mudo. Sou um cabra desmoralizado. Não. A gente trata os casais que estão numa segunda união com respeito, com misericórdia. Alguém que está em segunda união pode e deve participar da vida da igreja. Pode e deve. Vá à missa, reze, peça conselho, peça uma bênção. Mas não pode se confessar. Porque vai continuar no pecado, então Deus não perdoa. Não pode comungar. Ah, mas o padre não sabe quem eu sou, eu comungo. Comungue. E comungue, coma até empanzinar a sua condenação. A Escritura diz claro. Come a sua condenação. E a primeira não vai ser porque está em segunda união. É pela sua soberba. É pela sua desobediência. É por juntar pecado ao pecado. Está em segunda união, seja humilde, se ajoelhe diante de Nosso Senhor. Na hora da comunhão, diga, Jesus, venha ao meu coração. Tu sabes que eu quero te obedecer e te amar. Tu vês a minha situação. Pronto, essa humildade encanta o coração de Deus. Aí tem aquele soberbo que diz, eu vou que eu tenho direito. Amigo, amiga, na igreja, diante de Deus, nem eu nem você temos direito a nada. Tudo é graça de Deus. É um coração de joelhos que encanta a Deus. Então, veja, eu estou dizendo isso para... Hoje eu estou danado para falar, não estou? Mas, veja, entenda, compreenda. Não é Deus que se dobra a gente. É a gente que tem que caminhar para Deus. Por isso o evangelho é escândalo. Ah, é por isso que a igreja católica está vazia. Bom, primeiro, não está vazia. E segundo, se tiver de ficar vazia porque é fiel, que fique. Porque Nosso Senhor chamou a gente não para fazer sucesso, mas para ser fiel. Aliás, quem faz sucesso dificilmente é fiel. São Paulo diz, se eu quisesse agradar aos homens, não seria amigo de Cristo. Leia lá a segunda carta aos Coríntios.
Então, cuidado com essas coisas. É o homem que deve converter-se a Deus para compreendê-lo e acolhê-lo. É por isso que entre o cristão e o mundo haverá sempre um ponto de tensão, pois aquele que pensa e age segundo o Espírito de Cristo, o cristão pensa e age segundo o Espírito de Cristo. E o mundo age simplesmente pela sua lógica, pela sua razão, embotada e ferida pelo pecado. Então, eu vou deixar aqui uma pergunta. Escute. Quem é que inspira o seu modo de pensar? Cristo ou o mundo? Você vive de acordo com a moral cristã ou de acordo com a pressão da mídia e da maioria? Olha isso, é uma questão séria, não é? Então, o que é que eu tenho que fazer para pensar como Cristo? Converter-se. Converter-se. Eu devo o tempo todo comparar o meu jeito de pensar com Cristo. E esse Cristo é o Cristo da igreja, tem outro não. Então, tem cada questão difícil, viu? Cada questão. Eu vou dizer uma que vai deixar você admirado, mas eu vou dizer, viu? Veja, aquele casal não pode ter filho. Não pode ter filho. Ah, mas a gente queria tanto um filho. Muito bem. Né? Já fez os tratamentos que podiam fazer, não tem filho. Ah, então a gente vai fazer inseminação. É pecado. Pode fazer, mas é pecado. Você está em pecado grave. Está em pecado grave. Tá certo? Ah, mas todo mundo faz. Bom, você é cristão, você não é todo mundo. Se você quiser fazer como os pagãos fazem, faça. Mas é pecado. Filho não é direito. E filho não é cachorrinho que você encomenda como quer. Eu quero um poodle. Eu quero um piquinês. Não. Filho é dom de Deus. Ah, mas a gente quer um filho. Então adote um. Adote um. Ô, Dom Henrique, o senhor é muito radical. Sou não. Radical é Jesus. Eu só quero ser fiel a ele. Eu só quero ser fiel à igreja. Tá certo? Eu só quero ser fiel à igreja. Eu sei que dói. Eu sei que dói. Mas essa é a palavra de nosso Senhor. Agora, se você quiser agir como o mundo, haja. Mas está em pecado. Eu tenho que lhe dizer que você está em pecado. Sabe por que eu tenho que dizer? Porque respeito você. Porque você não é lixo. Porque você deve conhecer a vontade de Deus e ter a chance de cumpri-lo. Agora faça como quiser. Mas se fizer isso, está em pecado. E um dia vai responder a Deus, nosso Senhor. Aí pega, o médico vai, fecunda, né? 10 óvulos. 10 óvulos com o espermatozoide do marido, fecunda 10 óvulos da esposa. Implanta 4 e o resto coloca numa estufa. Gente, numa estufa. Aí depois não quer implantar os outros. Pronto, então serve para tirar células tronco embrionárias. Vamos matar para tirar célula tronco. Já está lá mesmo. Olha, pecado levando a pecado. Tá vendo? Começa com a desobediência e termina com o assassinato. Mas pode matar porque o Supremo Tribunal Federal já disse que pode. Veja. Porque os deputados e senadores se acham deuses e disseram que pode matar embrião. É pecado. E um dia todos responderão diante de Deus. Está vendo? É por isso que São Paulo diz que a lógica de Cristo é doidice, é loucura para o mundo. Tá certo? Se você está escandalizado com isso que eu estou dizendo, é porque você precisa se converter. Entende? É você quem tem que se converter. Me dói dizer isso. Não é fácil para mim também engolir isso, não. Não é fácil para mim dizer que o matrimônio é indissolúvel. Não é fácil para mim dizer para um casal que quer um filho a qualquer custo, que a qualquer custo ele não pode ter. Eu me coloco no seu lugar. Doeria em mim. Mas eu, se creio, tenho que decidir por Cristo e obedecê-lo. Obedecer. Eita, palavra difícil danada. Porque obedecer é sair de mim. É sair do meu jeito de ver e abraçar o jeito de ver de Deus. Ai, como dói. Pois o teu Senhor Jesus, o meu Senhor Jesus, fez-se obediente até a morte e morte de cruz. E porque foi amorosamente obediente ao Pai, nos salvou.
Olha, e aqui teria muita coisa para explicar, mas hoje eu já conversei demais, já abusei muito da sua paciência. Eu vou só aqui fazer um resumo, está certo? Vamos lá. Primeiro, observe que Jesus não é certinho, bonzinho, não é politicamente correto, como a gente diz hoje. Jesus não defende uma religião assim de paz e amor, açucarada, incapaz de gestos firmes, duros às vezes. Não, não. Observe que Jesus hoje age de modo duro. Vou logo dizendo, Jesus não está fazendo isso porque ficou com raiva. Jesus não está fazendo isso porque perdeu o controle. Não. Jesus é perfeito. Está certo? E por que então ele pega um chicote e manda brasa? Por quê? Por que ele faz isso? É que ele está realizando aqui uma ação profética. Atenção. Os profetas de Israel profetizavam falando e profetizavam fazendo gestos. Eu dou alguns exemplos, só para você ler. Eu não vou ler aqui não, que não dá tempo. Jeremias, capítulo 13, versículos 1 a 11. Anote aí. Jeremias 13, 1 a 11. Outra passagem. Eu vou dar 3 passagens. Jeremias 28, 1 a 17. Jeremias 28, 1 a 17. E Ezequiel 12, versículos 1 ao 12. Pronto, Ezequiel 12, 1 ao 12. Vou só dar um exemplo. Jeremias chega no templo com uma canga no pescoço. Pronto, feito um doido. Repare que doidice, chegar com uma canga de madeira no pescoço. E grita, escutem, escutem, assim diz o Senhor. Deus diz que vai colocar no pescoço de vocês a canga do rei da Babilônia. Então, é um gesto profético. Deixa eu dar só outro exemplo. Só outro. Ezequiel, de tarde, faz um buraco na parede da casa dele e o povo olhando. Você imagina o show. O pessoal diz, espia, espia, olha a doidice ali. Ezequiel cavando um buraco na parede. E o povo olhando. Pronto, fez um buraco. E no outro dia, cedinho, saiu pelo buraco com as trouxas nas costas. Veja, é que doidice. Aí o pessoal já gosta da... Ezequiel, Ezequiel, ei, vai dizer o que é isso aí, não? Ele vai dizer, assim diz o Senhor, como eu estou saindo de madrugada, fugindo pela brecha da parede, Jerusalém vai sair também, quando os babilônios destruírem tudo. Veja, é um gesto, meio amalucado, profético. É um modo de pregar fazendo um gesto. É isso que Jesus está fazendo. Então, é um gesto profético. E o que é que significa aquele gesto dele? Atenção. O templo de Jerusalém é o lugar da habitação de Deus. É o lugar onde o homem pode encontrar Deus. É o lugar onde habita o Espírito de Deus. Por isso, o templo é a imagem do corpo de Cristo. É em Cristo que a gente vai poder encontrar Deus. Cristo ressuscitado, cheio do Espírito Santo, é o lugar onde se encontra Deus. Ora, os judeus vão destruir na cruz o corpo de Cristo, como estão destruindo o templo, avacalhando com o comércio. Está vendo? Por isso, Jesus pega o chicote, manda a brasa e diz, destruam esse templo, podem destruí-lo. Ele não tem mais serventia. Vocês estão destruindo o templo, como vão destruir o meu corpo. Mas depois de 3 dias eu edificarei o templo de verdade. Porque esse templo é só a imagem do meu corpo. Observe que o templo de Jerusalém nunca mais foi reconstruído. Nem será nunca. Nunca. Deus providenciou de um jeito que os judeus só podem construir o templo ali no Monte Moriá. E no Monte Moriá os muçulmanos construíram 2 mesquitas. Pronto. Veja, não pode construir o templo. Porque o templo era apenas uma figura. E passou. Porque chegou a realidade, que é o corpo de Cristo. Então, Cristo está realizando um gesto profético. Compreende? Não está raivoso. Então, veja, a religião dos judeus, representada pelo templo, passou. Chegou agora a nova aliança. Aquele templo, como toda a antiga aliança, era somente uma imagem, uma preparação, uma figura. O verdadeiro templo é o Cristo ressuscitado, pois é nele que o homem pode encontrar o Deus verdadeiro.
O verdadeiro templo é o corpo do Senhor. E este corpo na terra é a igreja. Vou dar uma passagem para você ler. Efésios, capítulo 1, versículos 22 a 23. Está aí, está aí. Além do mais, Jesus critica a religiosidade meramente externa, falsa, dos judeus. E também a religiosidade falsa dos cristãos, viu? O evangelho de hoje termina dizendo, olha, muitos creram em Jesus, mas Jesus é danado. Mas Jesus não confiava neles. É danado isso. Muitos creram em Jesus, creram no seu nome, mas Jesus não lhes dava crédito, porque conhecia todos. Eu creio em Jesus. Você crê em Jesus. Mas será que a minha fé é sincera? Será que a sua fé é de coração inteiro? Jesus não dava crédito, porque sabe o que tem no coração do homem. Nem todo aquele que diz sou cristão, sou católico, é cristão e católico de verdade. É cristão e católico de verdade o que de verdade obedece ao Senhor, aos preceitos de Cristo, presentes nos preceitos da igreja. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até a semana que vem, se Deus quiser. Fique com Deus.